E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui no cenário um pouco diferente hoje, acabei de vir de gravar o Debate é Sopra aqui no Desimpedidos. Hoje está uma correria danada, né? Vim aqui de manhã no Desimpedidos, depois à tarde e à noite tem os jogos na ESPN, então eu ia ficar sem ter onde gravar aqui, pedir emprestado o estúdio do Desimpedidos para gravar um vídeo rapidinho aqui para hoje aqui. Falar um pouco sobre um acidente grave que ocorreu no Corinthians e Santos, né? O Danilo Avelar e o Aguilar batendo cabeça, né? O jogador do Santos acabou caindo desacordado e foi substituído, a ambulância entrou em campo, retirou, aparentemente está tudo bem com ele, graças a Deus. E o Danilo Avelar chegou a ficar desacordado, ele levantou e voltou ao jogo. E pelo que eu vi, pelo que falaram, até que o protocolo oficial de atendimento por um caso de concussão, de caso de pancada na cabeça, foi atendido no caso do Danilo Avelar. Então, teoricamente, tudo foi feito dentro das regras. Mas eu vou questionar um pouco as regras. Acho que o futebol, no geral, trata com muita displicência casos de pancadas na cabeça. É uma coisa muito séria. Nos esportes americanos, a gente já tem visto vários casos. Claro, o futebol americano é um esporte que tem um impacto muito maior na cabeça do que o futebol, mas a gente já viu dezenas de casos de ex-atletas que passam a ter problemas seríssimos de saúde por questão de pancada na cabeça, e o futebol ainda é muito liberal nessa área. Tinha que ter regras um pouco mais claras, regras mais rígidas, em que tratasse uma pancada na cabeça como se tivesse sido uma torção no tornozelo, como se fosse uma pancada forte que eventualmente tem que tirar um jogador de campo. O Danilo Avelar talvez nem devesse ter saído do jogo. Ele até voltou no segundo tempo, jogou normalmente. Mas faltavam 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Acho que ele não precisava ter voltado. Ele podia ter ficado já fora desses minutos finais. Não ia fazer tanta diferença ali por 2 minutos ficar com um a menos. E daí ele teria 17 minutos, né, os 2 minutos de que faltavam no primeiro tempo e mais os 15 de segundo tempo, para fazer uma avaliação mais calma, para ele se recuperar com um pouco mais de tempo, para eventualmente voltar ao jogo ou não. Agora, nesses 2 minutos que ele voltou, e se ele tivesse uma outra jogada aérea, uma outra pancada na cabeça, porque às vezes aquela que ele sofreu nem fosse um problema, mas em uma segunda logo em seguida poderia agravar demais a situação. E eu não estou falando só do caso do Corinthians, né? O Flamengo teve um caso na final da Copa Sul-Americana contra o Independiente, que o César, o goleiro, caiu de cabeça no chão também, ficou grogue, acabou voltando pro jogo. E isso é muito comum até no resto do mundo. A gente pega na Copa do Mundo, aqui no Brasil em 2014, o Álvaro Pereira, lateral uruguaio, ex-jogador do São Paulo, levou uma pancada na cabeça, ficou desacordado, depois ele se negou a sair do jogo e quis voltar. Ah, mas ele quis voltar. Não pode, assim, não é só o jogador querer voltar ou não que você tem que considerar se ele tem que voltar. O jogador às vezes não tem consciência do quão grave aquilo pode ser, e o jogador tem por instinto querer jogar, ainda mais o jogador uruguaio em Copa do Mundo, por instinto ele quer jogar. Não, você tem que criar uma situação que assim, você tem que tratar isso com a seriedade, uma seriedade maior, e o futebol é muito leniente com isso. O Botafogo ano passado, o Iago, sofreu uma pancada na cabeça, e o Botafogo merece todos os parabéns porque substituiu o Iago do jogo. Ele foi substituído na hora, porque pancada na cabeça é uma lesão como qualquer outra, entendeu? Só que é uma lesão que não impede o jogador de ficar em pé correndo, né? Então por isso que muitas vezes deixa-se o jogador ficar em campo. Mas não é assim, não é questão de raça. Ah, não tem raça. Não é raça, é sério o negócio, tá? Tem jogador que... Já teve jogador que morreu por pancada na cabeça, né? O Wagner, zagueiro ex-Botafogo, ex-Palmeiras, foi ídolo nesses 2 clubes. Ele foi um dos primeiros grandes jogadores contratados pelo Paraná Clube, quando o Paraná Clube surgiu da fusão entre o Colorado e o Pinheiros, lá em 89. O Wagner morreu por causa de uma pancada na cabeça. Na verdade, foi um lance parecido com o de ontem, inclusive. Ele era zagueiro, subiu no alto, teve cabeça com cabeça. Ele até foi para o hospital e acabou morrendo 2 dias depois. Já teve um caso, daí não foi numa pancada acidental, foi até numa agressão no Campeonato Gaúcho. Um jogador acabou ficando em coma, não morreu, mas ficou em situação muito grave. Pancadas na cabeça já causaram problemas no futebol, não seria um caso inédito. Então isso precisa ser tratado com mais seriedade, e o futebol ainda não faz isso.
Então, aí fica um clamor. Vou deixar, eu já fiz uma reportagem no site Trivela sobre esse caso, né, quando teve o caso do César na final da Copa Sul-Americana. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição para vocês verem aí, que daí trata com mais detalhes aí a questão até médica e dando exemplos aí que ocorrem nos esportes americanos, por exemplo, onde isso é tratado com muito mais preocupação, tá bom? Mas é isso, então, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, curtam, cliquem no sininho, todas aquelas coisas lá. E, bom, é isso então, tá bom? Um abraço e até mais.